Eu conheço, cara, eu conheço. Fala, malucada, como vocês estão? Aqui quem fala é Wagner, do Alfa e da Louca Podcast, o seu podcast de gente real, falando para o empreendedor da vida real. Sim, aquele que vive a vida louca de empreender e sabe exatamente os altos e baixos dessa montanha russa chamada empreendedorismo. E olha que a gente vive isso em um ambiente nada acolhedor. Lembre-se que aqui a gente tem um pacto. Falaremos as coisas como elas são, sem mimimi, sem lacração, 100% papo reto. E comigo, o meu parceiro Carluxo. Fala, Carluxo. Fala, Wagner. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Muito prazer estar com vocês mais uma vez. Que legal. E o nosso convidado, Rafael Arte, um cara muito bacana. A gente já deu bastante risada com ele antes de entrar aqui na gravação. Rafael, muito obrigado pela tua vinda. O Rafael é sócio-diretor da Squid, que é uma comunidade de influenciadores. Fala, Rafa. Fala, pessoal, obrigado pelo convite, tô bem animado aqui, eu acho que a gente vai extrair bastante coisa bacana desse papo e com certeza aprender bastante. Que bacana, cara, eu queria já te deixar aqui o nosso presente, muito obrigado pela tua participação, pela tua vinda, cara, muito obrigado mesmo. Show. E o tema de hoje, pessoal, o que a gente vai falar aqui é sobre como o influenciador te ajuda a ganhar dinheiro, basicamente é isso. E eu queria começar, Rafa, entendendo com você um pouco o que é o marketing de influência, cara. Explica rapidamente para nós. Muito bom, pessoal. Ó, eu vou trazer aquela explicação ali do empreendedor real, hein? Aproveitando esse gancho. Legal. O marketing de influência, se você for olhar assim de uma forma mais prática, é a arte de você chamar a atenção das pessoas. A gente vive hoje, né, aquele dia super corrido, ainda mais com a pandemia, todo mundo virou criador, né? Nem que seja daquela comidinha, daquilo que você posta, um textão, um meme. Então, a atenção tem virado a moeda mais cara hoje dentro do digital. E os influenciadores, eles são os curadores dessa atenção. Então você vai ali todo dia, assiste os stories, o YouTube, né? O TikTok daquele criador, e a gente monetiza essa atenção conectando com as marcas e, consequentemente, com aquela audiência que tem um interesse. Legal. Então eu sou uma empresa, eu identifico qual é esse influenciador, faço a conexão com ele e esse cara passa a falar da minha marca. E eu tenho uma expectativa que com isso comece a vender mais. É isso em suma. Em suma, e assim, não necessariamente vender mais, mas eventualmente te trazer um retorno. Okay. Né? Eu sempre falo assim, ó, é uma monetização de algo em específico. Você pode monetizar vendendo, você pode monetizar gerando consideração ou gerando conhecimento de algo novo que você vai fazer. Legal. Então, assim, se a gente for descer um pouco mais, você vai ter várias estratégias para diferentes tipos de coisas, né? Aí a gente vai atuar ajudando nesse processo. Legal. E aí eu queria, assim, antes da gente mergulhar a fundo nisso, Rafa, fala um pouco de você, cara. Como é que você começou nesse negócio? Boa. Quem é o Rafa? Eu queria ouvir isso. Eu acho que vai ser bacana a gente ter essa percepção de quem é o Rafa. Entender a sua história, né? Gente, eu tenho uma história assim que não é muito tradicional, eu brinco, Manda bala, que a gente quer ouvir. Eu sou filho do meio, tenho um irmão mais velho e uma irmã mais nova. E pelo azar da vida, o meu irmão mais velho é um cara muito, muito inteligente. Então, ele passou no vestibular, faculdade pública, primeiro da turma, sei lá, com 25 anos já ficou ali milionário. E isso gerou aquela expectativa do filho do meio do tipo, cara, tem que seguir dessa forma. E pra mim sempre foi muito difícil, né? Eu até brinco e eu gosto de fazer piada com isso porque eu tenho dislexia, então a forma como eu tenho que aprender as coisas é um pouco diferente. Então, na escola era só nota baixa, eu reprovava no ditado pra você ter uma noção, né? Cada palavra que erra tem que escrever 10 vezes. Eu ficava lá com 200 palavras para escrever, e aí eu fui evoluindo isso até o ponto que eu me formei no 3º ano. E a coisa que era mais importante para os meus pais era passar uma faculdade pública. Aí eu fiz 1 ano de cursinho. Você é de São Paulo, capital mesmo? Isso, São Paulo, capital. Fiz 1 ano de cursinho, suando, estudando, assim, me estripando. E aí, no fim, consegui passar em 5 faculdades. Que beleza, hein? E aí eu queria ir para mais longe possível dos meus pais, né? Para evitar aquela comparação. Cuidado que eles estão te vendo. Estão te ouvindo. A gente já teve muita DR sobre isso. E aí acabei escolhendo a Universidade Federal do ABC, né? Aqui em Santo André. E cursei a faculdade de Engenharia Ambiental e Urbana. Porque eu queria fazer biologia, mas meus pais queriam que eu fizesse exatas. Vamos aqui na ambiental. Vocês chegaram a um consenso. Exatamente. Para agradar eles e eu continuar ali com essa parte que eu gostava mais de biológicas. E foi muito louco, porque eu entrei na faculdade e aí eu fiz de tudo dentro da faculdade, menos estudar, né? Aí eu participei da Atlética, do Diretório Central dos Estudantes, Empresa Júnior, e ali eu comecei a ter muito gosto sobre empreendedorismo, né? A gente fazia lá ações com algumas empresas que queriam soluções de universitários, e aí quando eu fiz tudo que eu podia na faculdade, né? Participei do time de rugby, enfim, tinha só que me formar, aí eu larguei a faculdade. Porque,
não vou me formar aqui porque, na minha cabeça, se eu me formasse como engenheiro, eu teria que trabalhar naquilo pro resto da minha vida. Sim. E pra mim era muito ruim. E aí naquela época... Você largou em qual ano? Eu larguei... Faltava um trimestre pra me formar. Caraca, assim. bem pouco. Tinha passado toda aquela fase difícil do cálculo integral, aquela coisa toda. Foram 7 anos, né? Faculdade bem feita, né? 7 anos é super bem feito. Como é que foi a DR com os pais? Nossa, foi muito louco, porque os meus pais não tiveram faculdade, né? Então, pra eles, o sinônimo de sucesso era fazer faculdade e começar um estágio e evoluindo no modelo mais tradicional. Só que como naquela época, né, no fim da faculdade eu já estava num processo mais depressivo, né? Eu tive um término de namoro que foi bem difícil pra mim. Eu comecei a procurar coisas que me ajudem a melhorar daquela depressão. Perfeito. E aí um dia eu tava assim muito mal, caminhando no shopping, aí na vitrine de uma livraria eu vi vários livros de autoajuda, né? Falei assim, nossa, cara, será que isso aqui vai me ajudar? Aí eu peguei e comecei a ler vários livros e percebi que aquilo era uma porcaria, velho. Eu falei assim, se eu dependesse disso, né, pra sair da depressão, não vai funcionar. E eu fiquei... rolar, né? Essa é uma primeira lição aqui, né, Carlos? Exatamente. Não compre livro de autoajuda, pessoal. Cara, não vai te ajudar. Não caia nisso. Certo, Rafa? Não, super, cara. E aí foi muito louco, porque eu falei assim, cara, não é possível que o conteúdo hoje sobre isso é tão raso. Então eu fiquei com tanta raiva que eu falei assim, eu vou criar um canal no YouTube pra falar aí sim, de coisas reais, de uma pessoa Quantos que anos passando. você tinha? Cara, eu tava com 22 naquela época. Caraca, que legal. 22 anos. E comecei a criar conteúdo sobre desenvolvimento pessoal e coisas que eu testava, né? Então, tipo assim, como eu tava num processo depressivo, eu percebia que eu precisava fazer pequenas atividades. Então, hoje eu vou arrumar a gaveta de roupa. Eu ia lá, arrumava a gaveta de roupa, puta, que vitória, velho, muito bom. Aí na próxima, lavar a louça. Aí eu comecei a dar uma volta no quarteirão, 2, 3. E aí eu comecei a associar a minha vida a metas. Isso foi muito bacana, né? Porque depois que meu canal começou a crescer por um acaso do destino, né? Porque você via naquela época, no YouTube, só tinha os coaches de gravata, terno, falando, sim. e eu lá tinha um cabelão desse tamanho, uma barbona gigantesca, falando sobre desenvolvimento pessoal. E aí meu canal começou a crescer. E aí com isso, o Google me chamou para fazer uns workshops. Que legal. No YouTube Space. mesmo? Que legal. máximo, É que você tava bem naquele momento mágico ali, né? Do Super. começo da coisa. Vocês estão falando do quê? De 8 anos atrás? Isso, né? cara. Quando eu fiz o workshop lá no Google, eu fiz com, cara, Felipe Neto, Felipe Castanhari, Legal, vários legal. grandes influenciadores que eles já estavam maiores, mas eles estavam nesse processo porque a Google mesmo estava atuando ali em conjunto. E foi muito legal porque eu comecei a vivenciar junto com eles aquele dia a dia e eu já monetizava o meu canal não só por publicidade. Então eu vendia lá curso, eu fazia palestra, eu tinha vários produtos digitais que eu vendia lá. Vamos aproveitar esse teu gancho. Você falou de eu já monetizava o meu canal. O que significa isso na prática? Assim? Imagina que o cara que tá ouvindo e ele tem um produto e ele acha que ele tem um conteúdo bacana também. Esse é um outro caminho, então, que tem? Super, cara. Eu falo que as pessoas não compram produtos, né? Elas não consomem produtos, elas consomem conteúdo. E o conteúdo existe o produto envolvido naquilo. Naquela época, ainda você não tinha aquela história de vou fazer aqui 3 lives gratuitas, tal, que hoje é super disseminado. Então, quando você oferecia um conteúdo gratuito de qualidade, você falava assim, cara, esse aqui é o meu melhor conteúdo gratuito. Se você quiser algo mais personalizado, aí você paga pra mim. E aí começava a dar muito certo. Então, quando você olha hoje, isso é importante não só para o influenciador, mas para uma empresa, porque no fim os dois são a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Eu gosto de chamar de empreendedor digital. Né? A monetização, ela não necessariamente precisa vir apenas de uma fonte, você tem que ter várias fontes, né? E aí o criador de conteúdo usa geralmente aquilo que a gente chama de advertising, né? Que é o pre-roll do YouTube, que é, né, o ads como um todo. Só que aquilo pagava muito pouco, né, para as pessoas na época. Então você precisava diversificar. Foi aí que os influenciadores começaram a fazer o quê? Um e-commercezinho de caneca, de roupa, começaram a fazer outros produtos. E eu, naquela época, eu tinha 20 mil seguidores. E eu já pagava todas as minhas contas só com o meu canal. É mesmo? Legal, hein? Que legal, cara. E tinha influenciador muito maior que não conseguia. O pre-roll, só pra explicar, são aqueles comerciais que vêm antes do seu vídeo. Exato. Né? Que alguém vai lá e fala assim, pô, o Rafa, ele combina com o meu público-alvo, eu vou lá, vou patrocinar, porque quem tá vendo o Rafa é o pessoal que eu quero, Exato. que eu quero que visualize, que é o pessoal que compra a minha marca, né? Mas sabe qual é o problema disso, Carluxo, que eu gosto muito? As marcas hoje em dia, e esse eu acho que é uma dica para o empreendedor, elas têm uma mania feia. Qual que é a mania feia? Que é interromper você.
Então você tá lá todo animado pra ver um vídeo, aí passa um comercial, você, meu Deus, aí que são aqueles 5 segundos eternos, né? Aí vai passar 5 segundos pra eu clicar no botãozinho. Então, essa política da interrupção, ela é muito prejudicial, porque ela cria um afastamento das pessoas, né? A grande questão até do trabalho com os influenciadores, em vez de você forçar uma conversa, é você participar dela. Então eu inseri aquele conteúdo publicitário dentro do meu conteúdo, porque aquilo faz sentido pra mim. Perfeito. E essa é uma sacada que as pessoas não tinham naquela época e eu já ia fazendo. E aí, como eu isso eu acho conteúdo... animal, cara. Isso eu acho animal. Você trouxe aqui um ponto que é bastante importante, né? O cara, quando ele começa a construir conteúdo, e eu tenho a percepção, Rafa, e você como especialista tá aqui para ajudar a gente, inclusive dizer, cara, você tá errado, o caminho não é esse. Eu tenho a percepção que a primeira coisa que qualquer empreendedor deveria fazer, iniciando um negócio, é trabalhar primeiro o conteúdo. Super. Porque ele vai esquentando aquele público que ele tá buscando, e esse público já vai consumindo ainda que não está gastando nenhum real com ele. É isso, cara. Mas no momento de gastar o primeiro real, eu já tenho esse público comigo, porque ele já consome coisas comigo. Né? Exato. Então, como é que eu pego esse público e trago ele para essa coisa do tipo, não vou ficar interrompendo e pegando o meu conteúdo, já querendo monetizar e colocando um monte de comercial no meio do caminho. Como é que você trata esse negócio? Como é que isso vira a realidade lá pro cara? Que legal. Ó, eu vou dar um exemplo que foi o meu mesmo, tá? Quando eu comecei meu canal, eu comecei com uma câmera muito ruim, o áudio péssimo e tal, soltei o primeiro vídeo. E aí o pessoal falava assim, Rafa, seu conteúdo é muito bacana, mas, meu, a qualidade do seu áudio é muito ruim, velho. E aí eu falava pra eles, assim, galera, então me ensina. Então, a própria audiência que começou a consumir o meu conteúdo me ensinou a editar vídeo, a editar áudio. E você tem aquele fenômeno de criação de comunidade. Sim. Quando você olha hoje uma marca, né, uma empresa que está lançando ali uma rede social, uma estratégia de digital, o que os caras fazem? Já vou começar postando foto de produto. Mas, cara, não é isso. O produto ele é consumido por uma comunidade que tem uma dor. Então, o primeiro passo é se conectar a essa comunidade. Que é o que eu estou chamando de conteúdo, a criação do conteúdo. Exato. E o que deriva dessa criação de conteúdo é a construção da comunidade. Super. Imagina que você tem um produto e esse produto tem como uma das qualidades, eu estava até vendo outro dia, aquele sabão em barra, que é um shampoo em barra, que não tem plástico nem nada, né? Perfeito. Quando eles fizeram uma criação de comunidade ali, eles falavam sobre tirar o plástico do dia a dia das pessoas. E aí formou uma comunidade em torno disso e depois eles mostraram o produto. E aí a galera comprou, porque todo mundo estava ali com o mesmo ideal. Tá. Então, criar a comunidade dentro de um território é a coisa mais importante hoje para você ter uma estratégia que você investe pouco, que é muito importante. Você investe pouco e tem mais resultado. Eu ia te perguntar isso, né? E é caro isso, cara? Eu preciso ter um orçamento gigantesco para fazer isso? Cara, interessante. Se você for fazer do meio tradicional que as pessoas fazem, começo, já coloco ads, né? Já coloco mídia. Vai ser caro. Porque é muito louco. Se você vê os estudos, eles mostram que a cada 2 anos, o mesmo valor por aquele mesmo lead, ele dobra. Então, se eu paguei R$2 hoje, daqui 2 anos eu pago 4. Aí depois eu vou pagar 8. Então fica insustentável. Então, quando você começa dentro do conteúdo orgânico, trabalhando com uma comunidade, fica muito barato, porque as pessoas mesmos indicam e se conectam. Que legal. Tanto que, ó, eu lembro até hoje, o nome da primeira pessoa que fez o primeiro comentário num vídeo meu é o Ricardo. Então, toda vez que o Ricardo comenta num vídeo meu, eu vou lá e respondo ele, e o Ricardo tem aquele sensação de, puta, Rafa, que lembra bacana. Quando a gente... E ele me acompanha até hoje. É mesmo, monetiza as minhas coisas, participa. Pô, que legal. E aí, sabe aquele fenômeno de banda indie? Eu assisti uma banda, não vou contar pra vocês. Essa sensação que a gente quer ter. E aí, quando ele vai evoluindo, você vai conseguindo ter mais consideração. Um exemplo. Pega uma empresa como a LiveUp, por exemplo. Ela é uma empresa que a gente chama de D2C, Direct to Consumer. Então, ela conversa com a comunidade. Ela não precisa de um supermercado para vender. Ela mesmo vende, porque ela está atacando uma comunidade. Ela tirou o intermediário ali e está vende direto para o consumidor. Consumidor direto. Exatamente. Então, esse fenômeno hoje das empresas... E as grandes empresas querem ir para isso hoje. Tá. Então, se você tiver a possibilidade, a minha recomendação de já começar dessa forma, é a melhor coisa para o seu negócio. Eu tenho a percepção que a gente vive um momento meio engraçado, para não chamar de paradoxal até, que eu tenho a sensação que o pequeno quer ser grande e o grande sendo grande,
ele quer ter a pegada do pequeno. Super. Como é que você vê essa relação? E aí, voltando um pouco para a questão da empresa que você trabalha, que é a Squid, né? Que é uma comunidade de influenciadores e você atende desde pequenos a grandes. Como é que você vê essa relação ou essa inversão? O grande quer ser pequeno e o pequeno quer ser grande. Quando eu falo que o grande quer ser pequeno, é que ele já tem uma posição, ele já tem um tamanho, só que ele quer atuar como um pequeno no nicho. Localmente, né? Localmente. Na conexão. Quer ter mais conexão com o público dele, né? Porque sabe o que acontece? A gente hoje percebe que as pessoas elas estão comprando muito menos das marcas e sim das pessoas que representam as marcas. Sim. Então, a pessoa que compra um produto da Apple não está comprando necessariamente a Apple, está comprando o Steve Jobs, por exemplo. Uhum. Então, você percebe essa humanização das marcas, seja elas criando ali um avatar, né, a Magalu, o pinguim do Ponto Frio, ou seja elas se aproximando de uma forma que elas respondam e participem do dia a dia das pessoas. Olha que maluco. Antigamente, quando uma marca te respondia dentro de uma rede social, era, meu Deus, olha, ela me respondeu. Me respondeu, é verdade. Hoje, se a marca não responde, é um problema. É verdade, é verdade. Hoje, se a você marca acaba não- ficando puto porque o cara não falou nada, né? Exato. Aconteceu, cara. Hoje é obrigação da marca te responder. Aham. Você ser bem atendido, né? Absolutamente, absolutamente. E quando você olha para essa realidade, né, o cliente tem a expectativa que ele vá ter um atendimento, que ele vá ser atendido. O paralelo disso, eu vejo muito ainda a gente tendo, eu enquanto empresa, tendo a expectativa que ele me procure. Não deveria ser o contrário, cara? Exatamente, cara. A gente vive hoje num mundo onde as pessoas querem que você entre no círculo delas, né? Então, eu tô aqui parado, eu quero que as pessoas venham até mim. Só que esse trabalho de você encurtar... Eu tenho uma frase do Mark Schaefer que eu gosto muito, né, do livro chamado Marketing Rebellion, que ele fala que 2/3 do seu marketing não é você que faz, são as pessoas. Então, esse controle gigantesco de eu quero falar a minha mensagem tem que ser bem produzida e vocês têm que vir até mim, comunicação unilateral, Esquece, já né? não funciona mais. A responsabilidade da comunicação é do comunicador, na verdade. Exato, Né? é Cara, isso tem uma coisa muito importante aqui, Carluxo. Chegou o nosso pão de queijo e o nosso brigadeiro, Rafa. Opa! Eu não sei se você gosta, Rafa, mas isso aqui é uma marca nossa. E já manda pra cá. Eu tava nessa expectativa. Tava, viu, né? pessoal? A Paty fez a propaganda pra você, né? É pra comer, tá? Não é só pra olhar, não. Não é só pra olhar, não. É isso aí. O problema é acabar muito rápido, Não né? tem problema. Fica à vontade, cara. Fica à vontade, cara. Pode pegar aí. E aí, assim, voltando para o nosso tema, e aí eu tô me colocando no papel agora do pequeno, né? Do empreendedor. Eu quero trabalhar com influenciador. Qual que é o primeiro passo? Já entendi que o V0 é crie uma comunidade, forneça conteúdo, crie uma comunidade e essa comunidade vai te dar insumos até para saber o que vai vender e quando você colocar para vender já tem um grupo para comprar. Super. E depois? Eu falo o seguinte, tá? Quando uma marca quer trabalhar com influenciadores, ela tem que também ser uma influenciadora, né? Eu vejo assim, por exemplo, várias marcas que querem, Rafa, quero fazer uma campanha de venda. Aí eu vou olhar a estrutura dela de social, não aguenta isso. Por exemplo, o site dele é terrível. Eu vou fazer o checkout, não funciona. Na rede social ele não responde nenhuma pessoa. O que acontece é que para você trabalhar com o marketing de influência, você tem que ter pelo menos as outras disciplinas do marketing digital funcionando. Imagina eu, ativo um influenciador, dá super certo. As pessoas começam a fazer perguntas sobre os produtos no conteúdo dele. Perfeito. Quem é que vai responder essas dúvidas? Tem que ser a marca. Quem é que vai dar o suporte para as pessoas? A marca. O site, se não funcionar, as pessoas vão reclamar com o influenciador. Então você tem que ter uma estrutura para suportar tudo isso. Então, uma marca que quer hoje começar pequena e trabalhar com influenciador, ela tem que ter um comportamento de influência também. Ah, Perfeito. Legal isso. Então precisa ter, a marca não é só contratar o influenciador, você precisa ter todos os canais de contato já organizados e pré-estabelecidos para que funcione a estratégia de contratar um influenciador e fazer esse marketing de influência funcionar. Super, né? Você tem que ter uma estrutura para você abraçar aquela audiência. Porque a partir do momento que, imagina assim, eu tenho a minha audiência cativa e eu falo para eles que essa marca eu utilizo e eu recomendo. Eles vão ter a mesma expectativa dessa marca que eles têm em cima de mim quando eu falo do meu reconhecimento.
Perfeito. Então, tanto que é muito louco, né? A gente vê várias coisas sobre marcas que cancelaram com influenciadores, porque o influenciador teve um comportamento errado. Sim. Só que poucas pessoas falam sobre influenciadores que cancelam com marcas que fizeram também coisas erradas. A marca também. Isso. E aí eu queria colocar uma pergunta para você. Como ser uma marca influente, então? Porque é o oposto, né? É o outro lado da moeda. Eu quero usar o influenciador para melhorar a minha marca. Agora, e no V0? Eu quero ser uma marca influente. Como é que é isso? Eu falo que são 3 passos para você começar a trabalhar o canal de influência. O primeiro é criar conteúdo e com recorrência. Então, preciso criar conteúdo, porque não tem nada pior do que você chegar numa rede social de uma marca que você quer comprar, porque você vai na rede social dela e vê que tem uma postagem de 7 meses atrás. Cara, eu faço isso direto. É muito frustrante, né, velho? Cara, eu tava procurando um negócio essa semana, aí eu entrei, é uma empresa americana, aí eu entrei pra ver, né, o produto e tal. E eu olhei e fiquei frustrado, cara, porque eu falei, caramba, meu, eu querendo comprar, eu queria ver o produto. E você olha, não tem nada do produto. É isso, cara. Então você tem que ter essa régua de comunicação, é o primeiro ponto. O segundo, a interação. Então, quem que conversa com aquela audiência? Quem que responde ela? Quem que participa? Porque eu quero, caso eu tenha um problema, eu não vou no Reclame Aqui primeiro, eu vou nas redes sociais. Sim. O Reclame Aqui, ele é a última opção do consumidor, porque tem que pôr CPF, é um saco. Um saco. Você tem que ir lá na rede social e a pessoa tem que responder. Então, ter esse comportamento de engajamento e de resposta. E o terceiro é conseguir mostrar para as pessoas que você está ouvindo o que elas estão trazendo. Tá. Então, por exemplo, eu estava vendo uma marca lá que a pessoa perguntou se aquela composição daquele shampoo tinha sulfato, por exemplo. E aí a marca falou assim, fulana, acabei de fazer uma postagem falando sobre como a nossa marca não tem sulfato e como a gente se posiciona sobre isso. E a próxima postagem era em relação a isso. Então olha que legal, eu tenho conversa, eu tenho interação e tenho relevância da audiência com a marca. Então isso já constitui um canal de influência. Sim. Eu acredito bastante nisso. Na minha cabeça, e inclusive a gente fala bastante, eu e o Dedê, né, que vocês vão ver bastante por aqui, inclusive, relacionamento está calcado em 3 pilares. Comunicação, a transação em si, porque você não é filantropo, você está querendo ganhar alguma grana com isso, e o relacionamento ou atendimento. As empresas normalmente, sendo pequeno ou sendo grande, né? O próprio PME, ele não pode começar um negócio digital, por exemplo, só pensando em ter transação. Sim. Eu tenho que me comunicar muito bem, que aí é a primeira etapa ouvindo você aqui, e eu também preciso, de alguma maneira, me relacionar, atender muito bem, que é o que eu estou entendendo que você está me passando aqui. Né? Exatamente. Inclusive, tava brincando com você que eu gosto de tênis, né? E... Gosta não, Carluxo. Você é tipo maluco por tênis. É um quase pouco um influenciador mais. Exatamente. Você até considerar o Carluxo, cara, fazer review de tênis e tal. Então, assim, comprei de uma grande marca e... Eu tive problemas com entrega, cancelamento e faturamento, etc. e tal. E você entra em contato com a marca em vários canais e você não é respondido. Nossa, é frustrante. Assim, é frustrante, é broxante. Qual a sua sugestão? Como é que você sugere para uma marca? Porque assim, a marca usa os maiores influenciadores, não só nacionais, como internacionais. Do mundo, jogadores, Jogadores, tudo, né? Assim, é uma marca mega. Então, assim, indo ao que você está falando, né? Pode ser uma marca pequena ou uma marca grande. Assim, é o que você está falando. Explica para as marcas, né, sendo pequeno ou grande, o que eles fazem. É super legal. Tem 2 profissionais que estão sendo muito assediados no mercado de marketing digital hoje. É o cara de performance, então quero gastar o meu dinheiro com mais qualidade, e o community manager. Então, ter uma relação boa com a comunidade que você desenvolveu e que você pagou. Tá. Lembra que cada seguidor da rede social... Só explica para nós o que são cada um deles, Rafa. Legal. O cara de performance é a pessoa que vai pegar o seu dinheiro, né, de mídia e vai investir de forma mais assertiva dentro das plataformas sociais. Tá. Então ele vai comprar ali um anúncio no Google, no Facebook. Ele pega R$100 com você e fala assim, esses R$100 eu vou distribuir patrocinando esse conteúdo nas redes sociais. Exatamente. E aí ele vai procurar sempre o menor preço com o melhor retorno. Beleza. Perfeito. Então é muito bacana, porque você tem hoje jovens de 16 anos que são assim autoridades nisso, porque eles começaram a comprar mídia com 9 anos, sabe? Que legal. E não tem uma faculdade para isso, é prática, é gerenciar dinheiro mesmo.
Então, essa é uma profissão muito importante, que inclusive a gente está contratando na Squid, se alguém aqui legal. tiver aí, ó, avisa. E o segundo é o Community Manager, que é a pessoa responsável por se relacionar com a comunidade de marca. Então, lembra o seguinte, todo seguidor da rede social você pagou para ter ali. Ou você pagou dinheiro com mídia, ou você pagou por conteúdo profissional, estrutura. Então, por que você não cuida de quem você já retém? Isso. Então, as marcas hoje têm investido cada vez mais nessa visão e tendo equipes de social que te ajudam a se conectar com essa audiência e monetizar. Lembrando que, vamos lá, coisa de marqueteiro, né? Você tem o funil de convencimento. Awareness, branding, consideração. Que é toda aquela jornada para a pessoa comprar de você. Só que as marcas, elas não reparam no pós-venda, que a gente chama de pirâmide de relevância. Que é o que eu chamei de atendimento aqui no meu tripé aqui. Então, e olha que legal. Você começa como um consumidor, aí você vira um fã de marca e depois um advogado de marca. Isso. Né? E o advogado de marca, ele vira o influenciador orgânico. Positivo ou não? E você sabe qual é a parte legal desse cara, que é o advogado de marca? Ele vai dar a sua marca, o seu produto de presente de aniversário e de Natal para as pessoas. Para quem ele gosta. Exato. E eu queria aproveitar que você falou do fã, né, cara, e queria... Eu imagino que seja um mito, pelo pouco que eu estudei o assunto, queria a voz do especialista nisso, né? Hoje eu vejo ainda nas redes sociais as pessoas muito preocupadas com o volume de seguidores que ela tem. É esse o caminho? É muito maluco, né? A gente chama isso de métrica de vaidade. E não é o caminho, sabe por quê? Conforme mais seguidores você tem, mais o algoritmo do Instagram, das redes sociais te limita. A questão não é o número de seguidores. A quantidade. Mas sim a qualidade. A forma como você engaja essa galera, né? Então é engajamento, Rafa? Porque assim, o número, ele é prova social. A minha marca precisa ter 1 milhão de seguidores. Mas se você vê a marca com 1 milhão de seguidores e você vê que ela tem 30 likes, o que você pensa? É verdade. Tem alguma coisa errada aí, né? Exatamente. Os caras não são engajados. Galera... Tem um número ideal, Rafa? Por exemplo, você fez a relação entre quantidade de seguidor e quantidade de like. Existe uma métrica que é ideal aí, uma relação? Existe uma quantidade que a gente entende que a marca está indo bem ou que o influenciador está indo bem por range de seguidores. Então você vai ter ali um micro-influenciador, que é uma pessoa entre 10 e 100 mil seguidores. Ele tendo um engajamento de 10%, é um engajamento muito bom. 10% o número para micro. Super. E aí quando você vai subindo até a galera maior, ali 3%, 2%, acaba sendo gente pra caramba. Quanto mais eu aumento, então, mais eu tenho essa relação. Menos eu tenho essa quantidade de likes. Acho que a Paty quer fazer uma pergunta, né, Paty? Oi, Rafa, eu queria fazer uma pergunta. Tem umas pesquisas que eu vi, né, que talvez seja melhor você trabalhar com influenciadores menores, porque eles convertem muito mais em vendas, eles têm uma influência maior, porque parece que eles têm mais contato e relação. São fãs da marca. Grande, que já tem já. Conta um pouco sobre esses perfis, assim, de como você escolhe, até quanto, quer dizer, uma pessoa de 2.000 já é um influenciador? Quantifica um pouco isso, por favor. Bacana. Essa é a premissa que a Squid se baseia. A gente começou com uma empresa especializada em micro-influenciadores. Legal. Por quê? Quando você fala do macro, do influenciador grande, geralmente é aquele que você gosta. Nossa, trabalha com esse cara aqui porque eu assisto o vídeo dele, porque eu conheço, porque ele é bacana. Não necessariamente ele é o mais assertivo. Sim. Quando você fala de micro-influenciador, você só consegue trabalhar ele com um aspecto: tecnologia. Porque eu preciso de tecnologia para encontrar, metrificar, identificar se ele é realmente bom, aí acompanhar a campanha e provar um resultado. Então, dentro do Brasil, a parte de micro-influenciador, ela sempre foi meio marginalizada, né? Se a gente está olhando ali há 6 anos atrás, porque não tinha tecnologia. Então, a Squid se baseou em ter uma tecnologia para você encontrar o influenciador certo com a melhor métrica para sua audiência. Então, o micro-influenciador, ele tem um trabalho que a gente chama de um trabalho de contexto. Quando eu sou um micro-influenciador, vamos supor, eu tenho ali 10 mil seguidores. Cara, e eu crio conteúdo com o meu iPhone, né? Agora, se eu for falar da Positivo, a minha audiência vai me rechaçar. Cara, não acredito, que mentira, você usa iPhone. Sim. Então, um micro-influenciador, quando ele aceita trabalhar com uma marca, é porque ele realmente gosta. Ele usa aqui. E usa, porque a audiência conhece ele. Faz parte do dia a dia dele. Exatamente. Agora, quando você olha com um influenciador maior, vamos supor o Whindersson Nunes. Você acha que uma marca que aparece ali, aparece barato? Não. Com certeza não. Com certeza não. É bem cara. Bem caro. Então você já sabe que ele está recebendo para aquilo. Então você,
Então, não levam muito a sério, né? Então, como que a gente divide isso? É mais ou menos o que acontecia nos anos 90, que você tinha lá algumas personalidades, eu me lembro delas, inclusive, não vou falar o nome, mas eu me lembro delas, inclusive, fazendo propaganda de creme de corpo. E você olhava para aquilo e pensava, cara, certamente essa pessoa não usa esse creme, né? Cara. Não usa esse creme. Mas é bem isso mesmo. E aí, olha só como a nossa percepção funciona. Então, se eu sei que esse cara está recebendo para aquilo, qual que é o objetivo de utilizar ele? Para divulgar alguma coisa, né? Então, naquela etapa de awareness, né? De reconhecimento. O microinfluenciador, a gente utiliza ele porque ele realmente compra e trabalha com aquele produto. E sabe o que acontece? O microinfluenciador fala sobre essa marca de brigadeiro. Daqui 3 meses a audiência vai falar assim, pô, mas você ainda come aquele brigadeiro? E se ele falar de outra marca, o pessoal fala assim, ô, mas pera lá, meu, você falou que consumia do A e tá falando do B? É difícil administrar isso enquanto influenciador, né, Rafa? Eu me colocando no papel do influenciador também, porque esse cara também tem uma vida, ele vai melhorando, ele vai mudando o gosto, ele vai mudando a percepção. Como é que você vê isso? Então, e por isso que ele precisa ter essa conexão com a audiência, né? Eu até brinco, o mundo sem marcas é o mundo da novela, né? Você vê a margarina tá tampada, tal. O influenciador, não, todo dia ele mostra uma marca, tal. A única diferença é que ele ressalta a marca que ele gosta. Tá. Então, existe um contexto, aí, por exemplo, você compra lá uma campanha com um influenciador, você vai comprar um post e 3 stories. Só que ele não me entrega um post e 3 stories, ele entrega um post e 80 stories. Porque ele tem um contexto, ele explica o porquê daquela marca, como ela chegou até falar dela no ponto final. O cara grande, ele dá um post, 3 stories e acabou. Se não caber a mensagem ali, o contexto não importa muito. É aquela conversa que a gente teve antes, né? Que hoje tem muitas pessoas que saíram de grandes programas fazendo 6 matérias diferentes, 6 propagandas diferentes. E claramente você percebe que ele não tem conexão com aquela todas marca, essas marcas. ou com todas elas, né? E você até citou com relação a um banco, né? Se você pudesse citar isso daí, que eu acho que é super importante. Foi uma observação importante, porque o banco utilizou uma personalidade e a audiência daquela personalidade, ela, né? Lembra que eu te falei? Chamou a atenção dessa audiência, essa audiência fez uma ação, mas não necessariamente aquela audiência era qualificada para aquele tipo de campanha, sim. Né? E aí você vai ter um retrabalho de qualificar aquela audiência que acabou de chegar e às vezes é mais caro. E o que vale para o grande vale para o pequeno também, Super, né? Exatamente. Eu tenho uma dúvida, cara, que é assim, eu me colocando no papel do empreendedor, e aí eu fico pensando, tá bom, vou lá, vou procurar a Squid vai fazer esse trabalho para mim, vai encontrar qual que é o influencer que dá fit, e aí você pode depois explicar um pouco para nós, porque tem uma coisa que eu acho bem legal na Squid, que a própria plataforma tecnológica faz isso é bacana, depois você explica para nós, mas eu na posição desse pequeno empreendedor, ou desse empreendedor, fico pensando, cara, é possível mensurar resultado? Isso. Esse mercado ainda tem uma sensação que ele coloca a grana e ele não sabe exatamente se a venda dele está vindo daquilo que ele colocou ou não. Como é que vocês fazem isso, Rafa? É muito bacana. A gente sempre percebeu que a principal dor hoje das marcas, está certo, né? É saber se aquilo traz dinheiro de volta. A partir do momento que você entrega um canal de aquisição que faz sentido, você vai ter dinheiro infinito. Lógico. Essa é a nossa premissa. Então a gente sempre se preocupou em trazer KPIs de resultado para qualquer que seja a intenção da campanha. Legal. Então vamos supor. Já nasceu com esse pensamento. Super. Retorno sobre investimento. Né? Ele quer te dar 10 e quer que retorne 100. Tanto que logo no comecinho da Squid, um dos nossos sócios, ele veio de uma aquisição de uma empresa que a gente fez, que ela parametrizava clique no link, que naquela época era algo muito difícil, para entender qual influenciador levou aquela pessoa até o site e se aquela pessoa comprou ou não. Então a gente focou em desenvolver essa tecnologia para comprovar esse tipo de coisa. Então vamos lá. O pessoal fala sobre campanha de reconhecimento. Quero que impactar várias pessoas. Qual que é o principal KPI, né? Qual que é o principal objetivo dessa campanha? É número de pessoas alcançadas. Então eu vou gerar para ele o número de pessoas alcançadas que seja mais barato do que em outras redes, por exemplo. Okay. Perfeito. Outro canal, por exemplo. Conseguir entregar esse resultado menor, vai continuar investindo. Aí eu vou falar sobre branding, que é consideração ali. Em consideração, eu quero que as pessoas falem sobre o seu produto. Então, a métrica ali, a gente chama de uma métrica de talkability. Ou seja, quantas pessoas estão falando sobre a sua marca. Legal. E aí não tem nada pior do que uma marca investir um dinheiro no influenciador e as pessoas falarem assim, lindo, maravilhoso, cheiroso, e não falam do produto. Né? Então, a gente consegue comprovar uma coisa que a gente chama de taxa de aderência.
Beleza. E aí na conversão que é a venda, que é o que importa, né, o fim do funil, Perfeito. a gente tem uma tecnologia de pixel que a gente instala no site, no aplicativo da pessoa e sabe que do conteúdo X saiu tantas pessoas que compraram esse produto. Tá. E aí eu faço uma jornada de compra. É mesmo. Então vamos trazer aqui para a vida real para eu ver se eu estou entendendo e a gente trazer luz para isso. Eu tô lá no meu Instagram e vejo um influencer que está falando sobre sei lá, vamos falar um produto que eu gosto aqui, sei lá, eu gosto de faca. Tem um influencer falando de uma faca que ele tá vendo que foi feita à mão e tal. Como é que você dali consegue comprovar que Me explica essa jornada para nós. Legal, cara. Então, ó, você foi impactado pelo influenciador que fala sobre faca e você fez o famoso arrasta para cima. Arrasta né? para cima. Você arrastou para cima. Nesse arrasta para cima, a gente vai ter um encurtador de link, aonde eu tenho uma UTM, que é um parametrizador. Então, você vai clicar nisso e eu, marca, vou saber. Opa, esse influenciador com esse conteúdo trouxe essa pessoa. Eu não sei quem é você, mas eu sei que você clicou naquele link. Perfeito. Ao você fazer a compra dentro do site, eu vou ter o parâmetro da onde veio isso. Então eu falo assim, olha, 4 compras vieram do influenciador X através desse conteúdo. E aí eu vou olhar assim, o que esse conteúdo tem que ele é tão bacana? E aí eu começo a replicar e fazer novos testes com novas hipóteses. Teste AB total. Vou testando, aquilo que der mais resultado, eu maximizo. Você quer ver um teste que a gente Porque chegou? o link te joga para o e-commerce e do e-commerce ele efetua a compra e você tem tudo. Esse tracking você tem todo, né? Esse histórico. E sabe o que acontece se você não comprar? Você vai voltar pro seu Instagram e como eu te parametrizei, esse influenciador volta e fala assim, pô, você entrou no site e não comprou, toma um cupomzinho de 20%. Caraca. Pô, que legal, então você hein? metrifica essa jornada. Tanto que, pessoal, dica importante, E o cupom você dá um para cada um, né? Específico. com o nome do influenciador. E você falou que tinha um cupom, inclusive, você dá um cupom verde, um azul. Então, né? essa história é super legal. Você vai tentando, explica pro pessoal isso. A gente, né, eu sempre brinco, conforme mais tempo essa marca tá com a gente, mais dado eu tenho e eu consigo comprovar algumas hipóteses. Então teve alguns clientes de e-commerce que a gente percebeu que, por exemplo, o cupom que o influenciador usa no conteúdo com fundo verde performa mais do que com fundo amarelo, ou com fundo verde, com fundo azul. Então a gente vai otimizando. Quer ver uma outra coisa maluca? O influenciador tirando print do e-commerce e colocando uma seta vermelha performa mais do que só o print. Muito então, legal, hein? você vai fazendo essas divisões e no fim eu crio um manual de influência. O que dá certo e o que não dá certo. E a gente vai replicando. Isso você comprova pro teu contratante, todos esses números, tem tudo, Super. você consegue ver isso tudo legal. Você ia dizendo, quando o Carlos te perguntou, você ia dizendo uma dica importante. Pô, isso aqui é uma dica life hack que eu vou dar pra vocês. Aham. Cara, eu quando quero comprar alguma coisa, o que eu faço? Eu entro lá no e-commerce, sei lá, Magazine Luiza, coloco a televisão no carrinho e fecho o site. Tá. E lembra que a gente falou da marca atrás de você? Aham. Eu vou esperar ser impactado pelo remarketing deles me oferecendo um cupom de 20%. Aí eu compro só depois, com 20% de desconto, porque ele não quer perder, né, Ele esse não lead quer que perder gerou. esse lead que é um lead super qualificado, né? Exato. Essa pessoa que está na boca para comprar, Isso. né? E aí você usa isso, aí você usa cashback e tal, e aí você consegue ter um hackzinho em cima disso. Nossa, Então, legal. esse é um... Legal, né? Esse é um super conselho, essa né? dica, Super dica. essa é uma super dica, Super né? dica. Ô Rafa, e como é que se a gente fosse elencar aqui, quais são os principais erros que o empreendedor comete quando ele vai começar nessa brincadeira de trazer influencer para a marca? Beleza. Eu falo que é trazer o influenciador que ele gosta. Esse é um problema, né? Porque o dono da empresa não necessariamente é o público-alvo do produto. Então, vamos lá. Eu sou eu sou um dono de uma empresa e eu gosto do influenciador A, B e C. Será que o influenciador A, B e C conversa com a minha audiência? Será que ele está no demográfico que eu preciso? Será que ele conversa com essa comunidade? Eu faço um negócio meio empírico, assim, eu gosto do cara e vou perguntar. Eu não analiso todos os indicadores para saber se aquele cara é o mais importante na necessidade. Você né? quer ver qual foi a nossa Da sacada? fit. A nossa sacada que fez com que a Squid crescesse muito é a forma como a gente recruta o influenciador. Então o mercado recruta assim, ó. Eu chego para vocês com uma lista com vários influenciadores. Você olha o influenciador e fala assim, gostei desse influenciador, ele é bacana. Aí eu vou torcer para que o conteúdo dele seja bacana. Olhei o conteúdo, nossa, conteúdo super bacana. Vamos ver o analítico. Não conversa. Próximo. Então você tem um retrabalho muito grande. O que a gente faz? Primeiro eu trago o analítico. Esse cara aqui já conversa com a sua audiência. Aí a gente olha o conteúdo. Esse conteúdo faz sentido para você. E por fim, o influenciador é consequência. Eu não me importo com o influenciador, porque ele conversa com quem eu preciso e ele leva a mensagem assertiva. A tua parte analítica, quando a pessoa vai lá e solicita a contratação do influenciador,
você já faz, a tua tecnologia já faz primeiro uma análise, a parte analítica, Isso. depois você faz uma triagem de conteúdo e depois você apresenta para o teu cliente. Isso. E aí, Entrega possibilidades, pelo que eu entendi. entrega a possibilidade. e aí sim, o cliente vai poder escolher aquele que ele gosta, porque eu já comprovei a eficácia por causa dos números daquele influenciador. Que então legal, é cara. super assertivo. Que legal. Fala um pouco da tecnologia que está por trás disso, né? Eu até ia dizendo na nossa última conversa que era legal, é legal que você explique aqui para o pessoal como é que funciona. Tem uma tecnologia, tem um chinesinho lá atrás fazendo esse trabalho. Como é que é isso? Super. A gente hoje tem uma estrutura de tecnologia bem parruda e eu falo o seguinte, né? Quando você olha o mercado de influência, você tem players internacionais, Sim. né? Que tentam entrar no Brasil, só que o mercado brasileiro de influência é muito diferente do mundo inteiro. Ah, Então, a metodologia da plataforma que a gente tem, ela é adaptada para o Brasil. O tipo de consumo, o influenciador, enfim. Então, como que funciona? Quando eu entendo qual é o seu público-alvo, eu vou pegar esse público-alvo, eu vou estudar ele, eu vou entender qual a melhor mensagem pro público. Quando eu entendo a melhor mensagem pro público, eu entendo quem é que faz essa mensagem chegar até essa galera. E por fim, eu entendo se essa pessoa realmente tem fit com a marca ou não. Então eu pego esses dados de audiência, jogo na plataforma. A plataforma ela vai fazer um matching, e aí isso tudo por inteligência artificial, para achar o melhor influenciador dentro daquele objetivo. Então, se meu objetivo é divulgar alguma coisa, eu tenho influenciadores que são muito bons para divulgar, mas eles são péssimos para vender. Aí eu tenho caras que são muito bons para vender, mas são péssimos de conteúdo. Vou dar um exemplo. A gente tem um cliente que ele trabalha dentro do varejo, ele sempre quis aquele influenciador maravilhoso, bonitinho, conteúdo, só que a gente descobriu que o cara que mais vende para ele é um segmento que a gente chama de cuponzeiro, que é o influenciador que tira foto com a câmera embaçada, não, que fica tremendo o celular, mas quando ele joga um cupom, vende pra caramba. Vende pra caramba. Então, convencer o cliente que não é o influenciador mais bonitinho, Sim. e sim o cara que tem aquele conteúdo que vende, faz parte desse matching para inteligência artificial que a gente tem. E aí eu vou ter uma equipe que, já que todo o processo é tecnológico, se preocupa apenas com a gestão. Então cuida dos influenciadores da mensagem com muito carinho e faz o negócio acontecer. E como é que é esse processo de convencimento, Rafa? Em cima do influenciador ou em cima da marca? Em cima da marca. Legal. Você fala assim, olha, não é esse bonitinho e sim o cara que É faz difícil. tudo Esse tremendo. processo é difícil, é fácil, né? Como fácil, é que é isso? difícil, como é que é? Assim, eu sinto que hoje ele é mais tranquilo porque as pessoas sabem mais sobre o marketing de influência. Porque qual que é o problema? Trabalhar com influenciadores é muito intuitivo. E aí que mora o erro. Porque você pensa que é pegar um influenciador que tem número que vai funcionar. Isso. Então, quando você traz dado histórico para essa ativação, você consegue performar não só muito melhor, mas consegue entregar mais valor. Então, a gente prova com número, com resultado e uma coisa que o mercado não tem, benchmark. Porque, conforme eu estava conversando antes, as marcas que fazem dar certo, elas não contam que está dando certo. E aí, esse é o problema. Isso. E, por exemplo, lá na Squid a gente já fez mais de 5 mil campanhas. Então eu consigo trazer um benchmark e falar assim, ó, pro seu segmento, isso é bom ou isso é ruim. E aí ajuda eles na tomada de decisão. Perfeito. legal. Mas esses caras falam assim, ó, vou investir um pouquinho, você faz um testezinho, depois do teste a gente Sempre. investe um caminhão. né? Eu acho que a nossa mentalidade, assim como empreendedor mais novo, é entender que eu preciso dar resultado. Né? Não existe campanha no digital que você não mensure isso. Então eu tenho clientes que, por exemplo, começaram a investir 20 mil e hoje investem 10 milhões lá. Cara. O cara percebeu o retorno. E foi colocando. Eu queria aproveitar essa questão do investir a tanto e tanto. Isso. Você não precisa falar valores, mas explica para quem está assistindo qual que é a relação entre o quanto que eu coloco em média, não sei se tem essa métrica, em quanto que eu coloco, o quanto de retorno isso dá. Legal. Essa relação talvez sete um pouco a mentalidade das pessoas para dizer, olha, faz sentido eu dar uma olhada nisso ou não. Super. Ó, eu vou trazer dados de estudos que são publicados, tá? Eles falam que geralmente para cada $1 investido em influenciador, você tem um retorno de 6 a 7 dólares. Né? É óbvio que isso... Mercado brasileiro? Mercado internacional. Internacional. No Brasil, você vai ter um ROI ali de 3 a 5. Tá? Um pouco menor do que o... É um pouco menor porque as marcas investem menos. Se você for pensar bem, a composição de investimento em influenciador, ele ainda é de 20 a 10% da verba total de marketing. Caraca. Eu tinha uma impressão que era diferente, Carlos, porque eu vejo tanto influenciador de tudo agora, né, meu? Sim, é que o mercado está crescendo, né? Você tem um mercado mundial de 15 bilhões e o mercado no Brasil ainda é um mercado, pequenininho, muito né? pequeno comparado com o mercado mundial. Sim. né? Você quer ver uma coisa engraçada? Hoje, nos Estados Unidos, tá? Só pra você ter uma noção, um canal com 60 ou 80 mil seguidores, ele tem uma vida
tranquila, classe média. É mesmo, cara? Você tem canais de... O cara, vamos supor, ele tem um canal sobre descascar tilápia. O canal dele é sobre isso. Ele tem 60 mil seguidores, ele vive só do canal. Nossa. Caraca. Aqui no Brasil, um influenciador de 5 milhões não consegue vivenciar só de publicidade. É mesmo? Eu tinha a sensação que era Nossa, o contrário. eu Eu também. pensei que o cara com 5 milhões, ele tava com a vida ganha já. Não é, Tem Rafa? muito influenciador quebrado aí, cara. Caraca, cara, Porque eu não sabia disso. o CPM no Brasil, em cima disso, ele é muito baixo. Porque são poucas marcas O anunciando. que é CPM, Rafa? É o custo por 1000 visualizações. Legal. Exatamente. Que legal. Então, o mercado do Brasil ainda tem que se desenvolver muito e conforme as marcas investem mais a gente aprende, né? Porque eu preciso ter o dinheiro para fazer esses testes. Então, o retorno de investimento é um pouquinho melhor. Porém, tem marcas dentro da Squid, que aí eu posso falar para vocês, que tem um retorno de 10, 11, 12 vezes. Mas Caraca. eles fazem isso há 4 anos já, né? Já tem alguma musculatura e experiência. Exato. Acho que a Paty quer fazer alguma pergunta, né, Paty? Sim. Tem muito empreendedor que quer ser influenciador para ajudar no seu negócio. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque é uma crise também, né? Os empreendedores que estão começando, mas eu vou ter que aparecer, eu tenho que ser um influenciador. Eles não falam esse termo, mas eles querem dizer, né? Poxa, quando que o empreendedor tem que se tornar um influenciador para que o negócio dele decole, comece, tenha sucesso? Super. É muito legal essa pauta, né? Porque hoje as pessoas elas buscam muito mais do que marcas, os valores das pessoas que criaram as marcas. Né? Teve um grande grupo de varejo que até tinha vendido, né, a empresa para um outro grupo, mas o fundador teve um escândalo de, sei lá, pedofilia. Cara, as pessoas param de comprar, por mais que não seja mais a mesma empresa, porque aquela pessoa representa Tá ligada, os valores. né? A marca. Então, hoje, você ter os executivos, os empreendedores como influenciadores, reforça muito o trabalho que a marca tem. Isso precisa acontecer assim ou você acredita que não? Acho que não precisa acontecer, mas quando acontece é bem legal. Mas você tem um outro risco inerente. Pode né? ser muito bom, pode ser Isso. horroroso, né? Isso, Se tiver uma coerência, show de bola. Se der uma vacilada, fez caca, ferrou. Você destruiu o seu business, né? Você destruiu a sua empresa. Então, é uma preocupação muito importante e você tem que pesar muito bem a forma como você utiliza. Porque, sabe o que acontece? Por mais que a empresa queira fazer ali uma parte de PR do sócio, do fundador muito boa, o sócio e o fundador tem um Instagram que vai ter alguém que compra ali que segue. E aí a pessoa foi na pandemia, foi num churrasco, opa, essa empresa Ferrou. aqui... Já. Então é uma relação muito delicada. Se a pessoa ela já não vivencia, ela é aquilo e as pessoas querem moldar, a chance de dar problema é muito grande. É aquela coisa, né? Um deslize da pessoa já pode prejudicar muito a marca, né, Rafa? Exatamente. E tem marcas que é engraçado, né? Que os fundadores hoje, eles têm mais tamanho e relevância do que a própria marca dele. Exatamente. Então, até quando isso é positivo ou não é, ou por exemplo, eu sou fundador de uma empresa, eu sou muito relevante. E aí eu abro uma outra empresa. As pessoas pensam, pô, essa daqui já não tá muito bem, hein? Elas não vão ter a mentalidade de, pô, tá super bem essa que ele abriu essa. Tipo, ele tá largando um barco e indo para outro. Então, você tem muitas questões em relação a esse próprio trabalho de influência que tem a ver com coerência. E aí, por isso, vem essa responsabilidade. Sim. Então, a tua recomendação seria qual? Pensar bem antes de usar o... Eu falaria assim, se esse empreendedor tem algo para falar e isso é verdadeiro para ele, faz total sentido. A gente precisa cada vez de mais pessoas falando sobre os assuntos que as empresas passam no dia a dia, né? Mas se não for para entrar no jogo e realmente agregar valor, para mim é sempre o jogo de agregar valor. Aí não vale a pena fazer. Então, Porque aí... Isso vai até com relação àquela pergunta, né? Você tem um canal no YouTube e eu até estava falando para você é uma pessoa extremamente verdadeira. Você fala a tua vida como é na real, né? Passa um pouco desse conhecimento teu, como foi você criar esse canal, como foi a evolução disso e para onde você chegou, né? Eu acho que é uma experiência legal para quem está do outro lado, porque você começou pequenininho e você foi criando relevância no teu canal, né, Wagner? Que a gente estava conversando, que é um pouquinho dessa trajetória de quem está criando um negócio que pode desenvolver, né? Explica para a gente o teu canal. Eu sinto que todo mundo precisa ter um projeto pessoal, assim, né, meu? Porque isso faz com que você crie, seja criativo, desenvolva novas perspectivas. E sempre no meu canal é muito louco, porque quando eu comecei na Squid, comecei a ter muita projeção dentro dos clientes, o pessoal falava assim, Rafa,
esconde os seus vídeos lá, cara, porque tem vídeo seu de 7 anos atrás, meu, que se às vezes você falou uma groselha, isso pode... Cara, e pra mim não faz sentido, né? A minha história como empreendedor e da criação de conteúdo, ela caminha em conjunto. Tanto que eu me sinto muito mal, às vezes, por não poder criar tanto conteúdo quanto eu gostaria, né? É mesmo? Porque, puta, a empresa, o dia a dia, Você tá na correria do dia a dia, né? E ali pra mim tem que ser muito verdadeiro, né? O que acontece? Lá, quando eu comecei o meu canal, o nome dele antes se chamava O Homem e a Mudança, né? O homem olhando para a humanidade e a mudança enquanto o acompanhamento. Conforme isso foi se desenvolvendo, eu mudei ele para o meu nome, né? Rafael Arte, mas tem uma coisa muito íntima nisso. Por quê? Porque eu sentia que não se tratava mais sobre as coisas que eu aprendia, e sim sobre quem eu era. Então eu comecei a mudar. E antigamente, né, eu aprendia coisas muito rápido. Então eu fechava ciclos e fazia um vídeo. Hoje os meus ciclos são maiores. Então se eu não tiver um aprendizado muito bom para entregar... Você não quer entregar qualquer coisa. Exatamente. Que aí entra dentro da minha parte da coerência. Mas o canal, ele me ensinou uma coisa que é muito poderosa, né? Que é a forma como as pessoas conseguem se identificar. Então, tem vários clientes hoje da Squid que assistem os meus vídeos e vêm conversar comigo sobre coisas que eu falei lá. Muitas vezes nem sobre negócio. Não tem nada a ver com aquela relação comercial ali da Squid, mas faz sentido para ele de alguma maneira. Mas por quê? Porque a pessoa que está comprando da gente é uma pessoa também, né? Lógico, você tem essa questão de humanizar o cliente como um todo. Você acha que isso é um caminho sem volta? A questão da humanização? Eu acho que o Dedê, inclusive, usa um termo aqui, eu quero citar ele porque o termo é dele, que a sociedade está meio que de borracha, meio que de plástico, assim. A gente vive um mundo meio fantasioso às vezes, né? Você não encontra ninguém no Instagram, no Facebook triste. Todo mundo é feliz, isso que a gente tava brincando, né? exatamente. Todo mundo é feliz, todo mundo é rico, todo mundo tá super legal sempre, ninguém né? Ninguém fala a real. Exato, né? ninguém conta a vida real, Isso. né? As agruras, as dificuldades, os choros, né? Isso. Você acha que essa relação de plástico ela tende a diminuir ou aumentar no tempo? Porque eu tenho a sensação que ela está cada vez maior. Eu sinto que... eu até brinco, né? A vida é um canal de cortes, né? De podcast e tudo mais. Porque você resume quem você é em 2 minutos, num corte que é feito ali como um todo. Então, existe essa plastificação da relação entre as pessoas, e hoje quem consegue dar o primeiro passo para quebrar isso acaba tendo muita relevância. Então, refletindo isso em conteúdo de influenciador, que é o meu mundo. Antes, as pessoas postavam um vídeo ou um conteúdo da pessoa com café, a embalagem do café. Hoje as pessoas postam um vídeo ou uma foto com um café acabado. Então, tipo assim, eu tomei esse café mesmo. E aí eu tô falando pra vocês porque eu tomei ele. Ou seja, não é a maquiagem fechada, é a maquiagem que acabou. Aberta, usada, né? Não é o prato de comida bonitinho, é o prato sujo depois que você terminou de comer. Porque isso é a parte verdadeira daquele dia a dia. E você percebe que quando o influenciador consegue colocar um tom de verdade nesse conteúdo, é aí onde ele é projetado. As pessoas... Imagina alguém que começou agora na rede social. Aí tem um conteúdo muito... plástico, com filtro. Você fala, que estranho, né, cara? Tipo... Não tá cheirando bem isso daqui, né? Tanto que quando um amigo seu começa a investir no feed do Instagram, você fala, opa, esse cara tá querendo virar influenciador, hein, tal. Às vezes o cara só gosta de fotografia, né? Só que não é natural, porque o dia a dia, né, das pessoas acaba sendo outro. Então eu sinto que existe esse movimento, que até é uma droga, né? Às vezes eu tenho uma responsabilidade muito grande sobre o nosso trabalho, porque a gente vende uma imagem. E muitas vezes essa imagem pode fazer as pessoas se sentirem mal. Do tipo, puta, a vida dessa pessoa é perfeita. Isso. E eu tenho muito essa sensação, Isso, cara. eu também tenho demais essa E eu sensação. queria te ouvir, aproveitar que a gente está aqui. A gente falou até agora sempre sobre a ótica do empreendedor, né? Que é o cara que vai contratar o serviço do influenciador. Super. Eu queria ouvir você um pouco sobre a ótica do influenciador. Então, quais são os passos que eu, influenciador, tenho que fazer para aumentar minha relevância, ganhar mais dinheiro, ser mais sexy para algumas marcas? Tem isso, Rafa? Todo mundo Vou te procura... passar um brigadeiro aqui, cara. Vou pegar isso aqui, brigadeiro hein? aqui, cara. O que eu entendo sobre a criação da influência, e todo mundo procura uma fórmula mágica. Até para os negócios, né, cara? Quando eu vejo curso de empreendedorismo, eu fico sempre com o pé atrás, porque eu fico pensando, será que a fórmula dessa pessoa vai dar certo para todo mundo, né? Enfim, e na influência é a mesma coisa. O que a gente percebe estudando os dados, tá? E aí não é achismo. É que o que faz uma pessoa se tornar relevante, crescer nas redes sociais, são 3 coisas. Frequência. Então, fazer conteúdo durante mais tempo e sempre fazer conteúdo, porque isso ajuda na indexação do conteúdo e tudo mais. Estando frio, calor, Faz feliz, conteúdo. triste. Faz conteúdo. A segunda coisa é relevância. Então, assim, aquele conteúdo, ele realmente é relevante para você, não para audiência.
Porque se você fizer para audiência, você vai se prejudicar em algum momento. Então ele tem que ser relevante para você, porque senão você não vai ter tesão de criar todo dia. Né? E o terceiro é a interação. Então, quanto que você consegue conversar com essa audiência? Então, eu falei disso para a marca, mas vale também para o influenciador. Você sabe que é muito maluco, né? Quando as pessoas comentam numa foto, elas não estão comentando para as outras pessoas lerem. Ela comenta para o influenciador responder. Né? Então, é uma relação muito íntima entre o criador de conteúdo e a pessoa que está respondendo ali. Eu queria até te ouvir, Carluxo. Eu tenho a sensação que quando o cara ele comenta alguma coisa, ainda que a marca tenha uma área para poder responder aquilo, ele tem a expectativa que aquele influenciador que está influenciando ele ali responda. Lógico. Você está se comunicando, independente da marca, você está se comunicando com a pessoa que está representando a marca e você espera ter um feedback. Tudo bem que essa pessoa receba milhões de comentários, mas eu acho que é super legal você ter um retorno sobre isso. Ou seja, a questão da humanização volta para a tona, volta para a tônica da mesa aqui, porque não dá para a gente viver num mundo de plástico, as pessoas vão continuar sendo pessoas e a gente precisa interagir com essas pessoas. Sim, por mais que tenha tecnologia, né, Rafa? A tecnologia está aí para ajudar, mas assim, o ser humano precisa continuar com esse contato, né? Acho que a humanidade não pode desaparecer porque veio a tecnologia. Eu falo o seguinte, né? Para um vendedor lá da Squid. Eu falo assim, cara, sabe qual é o segredo da venda? É você perguntar para a pessoa se aquilo que a gente vai entregar para ela vai ajudar ela a ser promovida. Ou trocar de emprego. Concordo né? muito. Sim. Então, a nossa questão é assim, quem está comprando é a marca X. Mas quem representa a marca X é a pessoa que vai assinar aquele documento. Se a gente não ajudar ela, a gente não tem essa relação. Fica irrelevante. E pro lado do influenciador é assim, ó. Cara, se comunicar e se associar a uma marca vai te trazer também uma outra visão que você não sabia. Sim. Então isso também vai te ajudar. Então eu sinto que é uma comunidade, né, um desenvolvimento do ecossistema onde você tem anunciante, influenciador e audiência. Tá. Sem um desses pés, essa estrutura cai. Vai cair. Rafa, deixa eu só fazer uma pergunta que eu acho que muita gente vai querer entender isso. Como é que são normalmente as negociações entre influenciadores, micro-influenciadores e as marcas, né? Legal. Essa é uma pergunta muito bacana, cara, porque o formato é um pouco diferente de quando você trabalha com influenciadores gigantescos, né? No micro-influenciador, a gente dá a oportunidade dele se candidatar naquela ativação. Então, por exemplo, eu tenho uma campanha de uma marca X. Na plataforma da Squid, que a gente tem mais de 80 mil influenciadores, eu abro uma campanha de oportunidade e pergunto, quem quer trabalhar com essa marca? E as pessoas se candidatam. E ao se candidatar, a gente faz toda aquela segmentação. Por quê? Porque se eu chegar e perguntar assim, você trabalha com essa marca? Você quer trabalhar? A chance de ouvir um não é muito grande. Então eu prefiro que as pessoas se candidatem para essa ativação porque elas gostam, porque elas usam. Já tem uma identificação. Exatamente. Lógico que é importantíssimo, né? E é bem legal, porque quando você também faz isso, você descobre novas histórias. Sim. Então, por exemplo, uma vez a gente foi fazer uma campanha de uma marca que fala sobre câncer de mama. E aí a gente perguntou de influenciadores que querem divulgar a conscientização do câncer de mama. Era uma campanha que era para fazer 20 influenciadores. A gente teve 1.000 pessoas que se candidataram. Caramba. E aí a gente chegou para a marca e falou assim, cara, vamos ativar as 1.000. Mas como? A tecnologia faz tudo. Então a tecnologia ajudou a gente a se comunicar, a passar o briefing, a capturar os conteúdos, a capturar... Mas ela pagou muito mais caro nessa campanha então, porque tinha 1.000. Não necessariamente. Não necessariamente, porque foi uma manifestação tão legal das pessoas e as pessoas queriam falar, porque aquele tema, a campanha não era sobre a marca, era sobre a conscientização. Perfeito. Então, a gente ajudou, de certa forma, todo o ecossistema. E ela deixou de ganhar, eventualmente, um pouco mais, porque tem uma coisa mais humana ali que ela estava se envolvendo. Super. Então, a gente lá acaba fazendo muita campanha pro bono. Sim. Por exemplo, no Distância Salva, que foi bem no começo da pandemia, a gente fez uma ativação que foram 5.000 influenciadores. Caraca. Ninguém cobrou cachê, a Squid não cobrou nada, e a gente fez uma campanha super bacana, legal, deu assim, 300 legal. milhões de impressões. Foi um negócio assim gigantesco. Sim. Que legal. A Paty quer fazer uma pergunta. Eu tô super curiosa, ainda mais você que trabalha com autoconhecimento. O que ninguém fala da real da vida dos influenciadores, de trabalhar com os... Né? Qual é o lado... Qual o lado dessa história qual que a gente é o tá falando aqui que parece lado muito dark legal. disso, né? Super legal, porque muitos influenciadores eles têm medo de trazer uma transparência e essa transparência não trazer a inspiração. Então, e essa é uma conversa que a gente tem com vários influenciadores da base, né? Do tipo assim, não é o conteúdo bonito que inspira as pessoas, mas sim a história que você conta, né? Então, como que a gente consegue trazer a sua história como uma forma de
chamar a atenção das pessoas. E a partir disso você vai se desenvolvendo. E você tem uma outra questão, né? A internet é um lugar onde as pessoas julgam muito. Então, ao você se expor, você tem uma chance muito grande de apanhar. Então as pessoas ser cancelado, aquela coisa toda, né? Cara, super. A ditadura do cancelamento deve ter impactado totalmente o teu negócio, né? Você teve essa percepção de impacto? Tive. Ó, e durante a pandemia a gente teve um movimento muito bacana que foi assim, ó. Chegou a pandemia, todo mundo parou os anúncios. Ai, gente, vamos parar aqui para ver o que tá acontecendo. Aí uma marca fazia alguma coisa e todo mundo olhava. Ai, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Por quê? Todo mundo tinha muito medo de, eventualmente, fazer uma comunicação errada e isso prejudicar um trabalho gigantesco. Sim. E foi muito maluco, porque assim, ó, empresas que antes falavam... Imagina uma empresa que é de carro de luxo. Será que na pandemia ela vai falar sobre, cara, compre um carro de luxo? É muito difícil, né? Então, todo mundo com muito medo de falar coisas e ser cancelado, pausou o mercado publicitário, né? Então, ninguém falou mais nada. E aí, quando as marcas começaram a criar conteúdo sobre vamos dar a mão, vamos se abraçar, e deu certo, aí você teve uma outra visão. E aí, só para completar, durante a pandemia... A gente fez um estudo, né, uma pesquisa, que mostrou que cerca de 20% dos influenciadores começaram a consultar fontes antes de falar qualquer notícia, com medo de ser cancelado. Então, de certa forma, trouxe uma responsabilidade. Trouxe uma qualidade, né? Cara, para fazer assim, a gente tá com o nosso tempo encerrado, a Paty já levantou ali umas 3 vezes. Acabe. Mas não vou. Sim, não, tá muito legal o papo. Eu queria fazer uma pergunta para você, assim. Por que o Rafa é um vida louca? Cara, eu acho que durante toda a minha vida eu sempre fui pautado por metas, né? Eu tinha uma meta de virar sócio de uma empresa de tecnologia até meus 30 anos e eu consegui, né? Porque eu entendo que a meta representa muito quem eu sou. Perfeito. Então a minha vida louca sempre foi colocar metas maiores do que eu poderia entregar. Legal. E aí eu tive que correr para conseguir Montanha-russa total, né? Super. Mas por exemplo, na Squid, faz 1 ano que a gente tem batido 120% da meta todos os meses. Que legal. Mas por que isso? Porque todo mundo comprou essa vida louca. E a gente conseguiu fazer uma entrega bem bacana. E o caminho bonito que você viveu, né, Rafa? Obrigado. Isso é muito bacana. Rafa, assim, cara, muito obrigado pela tua vinda. Assim, gostei de verdade Também demais. gostei muito. Que legal. Assim, foi muito bacana. A gente até pode trazer você em uma outra ocasião pra gente bater um outro papo. Assim, cara, foi muito legal. Isso aí. E espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido alguma coisa com esse vídeo. A ideia aqui não é ensinar nada, mas criar com você aqui o conteúdo pra gente experimentar, e estamos sempre apresentando e aprendendo coisas juntos. Quero fazer com você aquele jabá de sempre, então curta, compartilhe, divulgue, lembre que tudo isso é fundamental para nós, não só para trazer novos conteúdos, mas também para que nós possamos aparecer para mais pessoas, certo, Rafa? Comente, pergunte, Exato. estamos aqui para trocar, né? Comenta muito pro pessoal me chamar de volta, hein, pessoal? E é isso, os contatos estão aparecendo aqui, as nossas redes sociais, então muito obrigado a você e até a próxima. Valeu, Rafa. Valeu, pessoal. Tchau. Valeu, pessoal. Tchau. Obrigado. Irmão, show de bola, cara. Obrigado, Obrigado, velho. viu, meu? Excelente. Show de bola.